cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje vamos falar sobre a implantação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro na Universidade Regional de Blumenau. E para tratar deste assunto, os nossos convidados são os professores Paulino Cardoso, da Universidade Estadual de Santa Catarina, ele também coordena o NEAB lá da UDESC, e o professor de Filosofia Eduardo Davi de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. Pois bem, uma coisa é certa, o NEAB da FURB chega tardiamente para atender inicialmente a Lei 10.639 de 2003, que prevê o ensino de História da África e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares. Essa demora poderia se justificar pelos 10% de negros da população de Blumenau. Mas será que é isso mesmo? Para responder estas e outras questões, os nossos convidados vão começar explicando a importância de se ter um núcleo de estudos afro-brasileiro na universidade. Por isso, vamos começar nossa conversa com Paulino Cardoso. Qual a importância de um NEAB para a FURB? Boa noite, Paulino. Obrigado por estar aqui no Cidadania. Boa noite, Carlos. Agradeço a você por estar aqui e ter a oportunidade de conversar com as pessoas sobre temas relevantes para a sociedade brasileira e para as populações afros em especial. Mas também queria saudar aqui o nosso amigo, né? O Duda. Duda Oliveira. E que fazia muito tempo que não tínhamos oportunidade de conversar e certamente dá uma lição de intelectualidade, de conhecimento, né? Conhecimento. Eu creio que a sociedade e a região de Blumenau perdeu por não ter na FURB um núcleo de estudos afro-brasileiros. Perdeu capacidade de liderar a região, perdeu recursos e perdeu, fundamentalmente, a capacidade de reconhecer na mais importante instituição da região, se não uma das mais importantes de Santa Catarina, né, os estudos afro-brasileiros em todas as áreas, né? Ao não formar médicos que tenham sensibilidade para a temática das desigualdades raciais, né, a FURB formou médicos incompetentes, porque incapazes de tratar 51% da população brasileira. É isso que a FURB está perdendo e é isso, e essa realidade, certamente o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da FURB irá contribuir para mudar. Eu creio, principalmente, que a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Helenice, certamente terá no NEAB da FURB um parceiro fundamental para tornar a educação de Blumenau uma educação com foco na igualdade e na diversidade. Duda, professor Eduardo Davi de Oliveira, conhecido como professor Duda Oliveira. Professor Duda, que olhar você tem sobre o núcleo de estudo afro-brasileiro nas universidades? Olha, os NEABs, eles são talvez a nossa principal estratégia de articular no campo da academia não só a produção de conhecimento sobre a nossa população negra e a sua ancestralidade, né, nos termos que eu utilizo, como também efetivamente de promoção de políticas públicas e políticas afirmativas para essa população. Os NEABs se tornaram, assim, simplesmente, do ponto de vista de como que funciona a universidade, espaços por excelência de inclusão social e de impacto social fundamental para dentro da universidade, para fora dos temas que são específicos do NEAB. Ou seja, ela é muito importante para a população afro-brasileira e ela é muito importante para toda a população acadêmica e não acadêmica, porque tem aí um princípio de pesquisa articulado com extensão e com ensino, que os NEABs se tornaram efetivamente uma linha que aliava essa produção do conhecimento e essas ações contra o racismo por dentro da universidade brasileira e que, portanto, com consequência fundamental na sociedade brasileira. E nesse ponto, eu acho que algo que o Duda chama sempre a atenção na produção acadêmica dele, que não se trata apenas de você trazer novos conhecimentos, abordar novos objetos em diferentes áreas, mas a questão central é
o de forjar uma nova ciência, uma ciência não eurocêntrica, uma ciência não articulada à morte e apenas aos interesses do capital, mas uma ciência capaz de ser sensível às outras experiências para além do eixo norte do mundo. Você sabe, complementando isso, Carlos, que os NEABs, de um certo modo, eles apresentam um Brasil que o Brasil desconhece. E apresentar um Brasil que o Brasil desconhece é reconhecer uma longuíssima história, né, que levou a esse território, Brasil, Terra Brasilis, muito antes do Brasil existir como Estado-nação. E aí tem uma série de conhecimentos que vai da medicina, da biologia, da física, da filosofia, enfim, etc., né? Que nós estamos perdendo. Ou seja, nós temos um cumulativo de conhecimento produzido ao longo do tempo. Aliás, do ponto de vista mais afrocentrado, a humanidade começa efetivamente lá no Lago Vitória, né, na África. E aí, assim, você tem toda uma produção de conhecimento absolutamente elaborada, isso em termos de humanidade, isso vale também em termos de território Brasil, que se perde quando não se tem um NEAB em instituições como essa aqui da FURB. Ou seja, trata-se de defender um projeto, não é um grupo de pesquisa. Né? Defende um projeto para o Brasil do ponto de vista do negro e da negra desse país. E nesse sentido, o NEAB, né, ele torna Blumenau e sua região uma cidade mais feliz, porque sabe abraçar e amar a diversidade, que é a marca do nosso país. Paulino, você, aqui em Santa Catarina, você é um dos pioneiros ao trabalhar a questão de um núcleo de estudo afro-brasileiro. Quais foram as dificuldades que você enfrentou na UDESC para colocar o NEAB em funcionamento? O pior é o racismo institucional. O racismo institucional travestido de intelectualidade. Ninguém nunca lembra, não é, professor? Ninguém nunca lembra de estudar a diversidade. Ninguém nunca lembra que há pobreza, ninguém nunca lembra que há comunidades indígenas, senão, se lembrar, estaria estudando. Porém, quando se tem a oportunidade de se usar os canais institucionais para institucionalizar um campo de conhecimento, as pessoas colocam inúmeros obstáculos, com a única finalidade de impedir a existência de um núcleo. Porque, na verdade, o núcleo, ele mostra o quanto se produz uma ciência injusta, uma ciência que invisibiliza o povo brasileiro. E qual o primeiro passo aqui na FURB que deve se fazer com um núcleo funcionando? Eu acho que a primeira coisa já foi feita, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com o magnífico reitor, né? E ele, assim como toda a sua equipe, está convencido da importância do NEAB para a FURB e como ele contribui para melhorar a FURB. O segundo passo, eu acho que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para colaborar junto com outras instituições, sejam aqui de Santa Catarina, como de outros estados, como a UFBA, para atuar na formação, na produção de materiais. Acho que é um caminho bastante interessante. Assim como, eu acho, o Duda tocou nesse ponto, e é muito importante, né? O NEAB vai permitir que a Blumenau e região se conheça. Se conheça, por exemplo, essa presença, né, de pelo menos 30 mil negros que moram aqui. E não foi difícil andar um pouquinho pela cidade e perceber essa presença negra que está nas ruas, mas não está reconhecida nos espaços onde a identidade de Blumenau é construída. Quer dizer, não está no espaço, inclusive, da universidade, Com né? certeza. Quando você pega os números aqui da FURB, nós vamos ver que poucos alunos negros estão aqui na FURB e o número de professores também é pequeno, pegando esse índice de 10% da população. Quando a gente fala da questão da ancestralidade, que é um território que o professor Duda trabalha, isso é possível pensar em outros campos que não o da educação? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que para mim é o seguinte,
nesse campo de quem produz conceitos, né, e, portanto, está produzindo realidade, porque produzir conceito é disputa política. Eu gosto muito de uma definição que diz que a política é a disputa pelo real. Acontece que nesse real que foi produzido, nós negros, descendentes de africanos, não é só invisibilizados que nós fomos assassinados, efetivamente, nós fomos descartados da cena nacional. Só que a gente foi descartado da cena nacional do ponto de vista do discurso, das políticas públicas, de como o Estado se monta, de como a produção do conhecimento, que se chamou aí ciência, se opera, mas nós sempre produzimos conhecimento, nós sempre mantivemos o Estado, nós sempre constituímos esse território. É esse reconhecimento, que é um reconhecimento criativo, que eu chamo de ancestralidade. Não é apenas uma relação de descendência biológica, consanguínea, de povos vindos de África, não. Não, a gente, especialmente aqui no Brasil, né? Especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma capacidade de criação fantástica. E a ideia de ancestralidade é isso que eu estava dizendo, é disputar esse real. É disputar, por exemplo, no mercado de trabalho. É disputar no espaço acadêmico, que a gente está falando aqui. É entender, por exemplo, por que aqui na FURB, em Blumenau, você tem tão poucos professores negros e rarefeitos estudantes negros. É por quê? Aí você vai pensar, por exemplo, que no sul do país, que é caracterizado como de cultura europeia, aí você vai olhar a história do sul do país como um todo, e daqui especificamente, não tem uma única cidade, nem de pequeno porte, muito menos de médio, e as capitais que não tem uma presença, não é uma presença marcante, uma presença definitiva da população negra na construção dessa cidade. E construção não é colocar tijolo, pedra nas ruas, não, na construção da elaboração da identidade dessas cidades. Que simplesmente é varrida. É por isso que o INEAB tem um papel fundamental. Ele faz política acadêmica. E é um outro que é um caminho interessante de se fazer dentro da universidade, né? Olha só, a gente está falando da implantação do INEAB na FURB e temos a presença dos professores Paulino e Eduardo Davi de Oliveira. A gente vai fazer um intervalo e já retomamos a nossa discussão.